Olá para você que está ligado na TV Câmara, estamos começando um novo programa nesse canal que busca, acima de tudo, levar para você informação e cidadania. Hoje nós vamos fazer o primeiro programa Câmara em Debate, que vai ser um espaço onde você vai poder acompanhar uma série de entrevistas com temas ligados à nossa cidade. Como não poderia deixar de ser, nós estamos comemorando no mês de março o Dia Internacional da Mulher. Dia 8 de março é comemorado em todo o mundo esta data, que tem aí como principal objetivo chamar a atenção da sociedade para os temas ligados às mulheres. Como não poderia ser diferente, começamos com duas mulheres, duas vereadoras na Câmara Municipal de Araraquara, que tem inclusive no seu histórico, no seu currículo de militância política, uma atividade extremamente positiva em defesa dos direitos da mulher. Estou falando da vereadora Edna Martins e da vereadora Gabriela Paloma. Tudo bem, meninas? Tudo bem, João. Posso chamar vocês de meninas ou não? Pode. É um jeito carinhoso até pela forma do debate. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas. De saída, eu queria que cada uma comentasse um pouco. Qual é a importância do dia 8 de março para a história das mulheres e a partir de que circunstâncias que nasceu essa data que é comemorada aí no Brasil todo? A importância histórica da data é fundamental, acho que para a organização das mulheres, para ter um marco da luta das mulheres, né? E acho que o movimento feminista conseguiu transformar essa data num momento de protesto, de debate e até de comemoração, às vezes, pelas conquistas que nós obtivemos, né? Agora, acho que hoje já todo mundo sabe mais sobre por que o 8 de março existe, por que é a data que marca a luta das mulheres, né? Houve um episódio no final do século XIX, onde as mulheres fizeram uma greve e não era garantido o direito de greve, com certeza, né? E as mulheres foram queimadas, diz a história, dentro dessa fábrica. E as mulheres organizadas no mundo todo escolheram e mantiveram essa data como dia de luta das mulheres do mundo, né? Então é uma data fundamental, João, para a gente. O movimento feminista sempre se organizou em torno dessa data. Depois disso, outras datas, outras questões foram colocadas no nosso calendário como datas de luta das mulheres, mas essa continua sendo a fundamental para que a gente possa demonstrar ainda o que tem de machismo na nossa sociedade, o que tem de desigualdade em relação à condição de vida do homem e da mulher. Explica, deixa eu entrar um pouco no debate aqui, perguntar para a Gabriela, avançando um pouco aí no que a Edna está colocando. Na opinião de vocês, feministas que têm aí uma história de combate ao preconceito em relação à mulher, o que explica, inclusive cientificamente, se tem estudos isso, de nós temos uma sociedade tão machista? Por que a mulher precisa lutar tanto para buscar a igualdade em relação ao homem? No que pese a gente vê alguns avanços, ela ainda está anos-luz aí de diferença dos homens no que diz respeito ao comportamento, ao tratamento da sociedade. O mundo é machista porque assim tem que ser ou não, Gabriela? Não, claro que não, né? Mesmo porque existem exemplos de sociedades primitivas ou de vários períodos da história onde o matriarcado, ou seja, sociedades onde a mulher tinha um peso dominante, existiram. Mas esse debate a ciência faz, principalmente a sociologia, a antropologia, baseado no fato de um processo de aculturamento, ou seja, isso se tornou como uma prática, um comportamento natural na medida em que a nossa cultura reproduziu esse tipo de valor. Não à toa, todo o trabalho que visa, né, mais recentemente, inclusive, superar a questão da desigualdade, ele começa a inverter um pouco o valor na medida em que a gente não enxerga mais o outro, o homem, como inimigo. Porque o homem também passa, de certa forma, por um processo de opressão na medida em que ele carrega responsabilidades que também poderiam ser compartilhadas com as mulheres. Então a gente atribui isso à questão da cultura mesmo, a um processo de reprodução secular, em algumas sociedades milenar, desse modelo patriarcal, né, onde o homem ele tem predominância, onde ele manda e desmanda e a mulher cumpre o papel subserviente. Como é que combate isso? Objetivamente? Objetivamente é formação e educação, né? Porque a cultura
valores que a gente carrega há tanto tempo. Por exemplo, eu participei de um curso há pouco tempo na Uniara sobre a questão de gênero e violência doméstica, onde a gente buscava desconstruir esse tipo de coisa na própria forma como a mãe muitas vezes lida com o filho. Porque quando a gente perguntava como é que é a distribuição do trabalho doméstico em casa, e a mãe mesmo dizia, olha, minha filha me ajuda a lavar a louça e o meu filho vai brincar. Então, assim, muitas vezes é o tipo de comportamento que a gente nem percebe, porque está tão enraizado como natural, que o trabalho de informação, de educação é fundamental para poder reverter esse tipo de comportamento. Ou seja, é muita informação, é muita educação para que essa geração e as próximas possam ter um comportamento diferente das anteriores, no sentido de estabelecer uma relação de equilíbrio entre homens e mulheres e não mais de opressão e de se sobrepor um ao outro, né? Hoje acho que o feminismo, inclusive, que o feminismo, como muitas teorias políticas, ele tem divergências, não existe uma corrente única, né? Existem posições mais radicais, posições mais moderadas, e acho que hoje o que tem tido mais peso, justamente, eu acho que é nessa perspectiva de equilíbrio, né? A gente não quer buscar mandar ou oprimir, né? Mas, na verdade, estabelecer uma relação mais equilibrada. Objetivamente, educação, informação são fundamental, com mulheres e com homens, né? Tá, deixa eu fazer... Ó, lá em casa é diferente, porque lá em casa quem manda é a minha mulher. Lá não tem conversa, eu respeito a risca, a regra, porque senão o pó de macarrão come. Mas a questão é fora de casa. Fora de casa, né? Esse é o problema. Fora de casa, quem manda também é minha mulher. Ô Ed, deixa eu te fazer uma pergunta, e aí é evidente que eu queria também ouvir a opinião da Gabriela. As mulheres, elas travam aí uma luta na sociedade com várias bandeiras. Então vai desde a igualdade profissional, a igualdade no campo da política, e a gente percebe que a luta da mulher era sempre um pouco mais difícil em relação à do homem, porque aí a Gabriela tem razão, tem uma cultura enraizada de que a mulher que é a dona de casa, né, a mulher que é a mãe, mas aí tem um dado também de que a mulher ela tem uma identidade muito maior com o filho do que o pai, né, no que diz respeito ao trato, até por a questão da mulher ser a responsável em de fato gerir um filho, né, a convivência e a transformação que o corpo dela enfrenta no período da gravidez, acaba tendo uma identidade muito maior. Mas o que eu queria saber, assim, para vocês, no século XXI, qual é o maior desafio que as mulheres ainda enfrentam, que fazem com que vocês continuem aí erguendo a bandeira da igualdade entre os homens e as mulheres? Daquilo que mais pega, na opinião de vocês, né, o que é a principal diferença entre homem e mulher que ainda não foi superado e vai demorar muito para superar? Ô, João, eu queria só resgatar, até para Claro. responder isso, resgatar um pouco dessa questão que a Gabriela falou, que é a seguinte, nós vivemos numa sociedade machista. Isso não é privilégio dos homens só, né? Nós temos mulheres machistas também, né? Então, a sociedade é machista. Então, nós temos que enfrentar isso no campo da educação e da mudança de comportamento, né? De maneira profunda na nossa sociedade. E, ao longo dessa história da construção da nossa sociedade, aquilo que é diferença, porque nós somos diferentes, homens e mulheres, se constituiu em desigualdade, né? Então, aí que a gente tem que enfrentar uma série de aspectos dessas desigualdades. No século XXI, é uma reflexão assim bem ainda incipiente, mas o que eu vou percebendo é que nós temos várias lutas para fazer no sentido de diminuir essa desigualdade. Mas talvez nós precisássemos, no campo simbólico, trabalhar com essa questão mais profundamente. Porque veja bem, se nós pegarmos que o nosso país é um país onde, por exemplo, a maioria da audiência das novelas brasileiras é de mulher. Aí você pega uma mensagem da mídia brasileira para as mulheres, que é uma imagem, que apresenta uma imagem das mulheres modernas, certo? Vestidas diferente, com cabelo curto, mulheres bonitas, essa coisa toda, dinâmicas. No entanto, uma mensagem de mulheres que estão procurando casamento para se afirmar,
de mulheres que no final da novela a mensagem é a seguinte: olha, tudo que eu queria era isso como realização, o amor romântico, né? Essa ideia do amor romântico, onde o único papel da mulher é ainda ser a espectadora desse sonho, né? Então nós temos um campo simbólico ainda essa questão sendo disseminada todo dia para as pessoas, né? Em imagens e conteúdos de discurso. Da mulher como objeto de desejo, né? De você. Essa é outra coisa, simbolicamente. Eu não sei se houve época em que foi mais demonstrada, divulgada essa questão e usada essa questão do corpo da mulher como mercadoria, né? A gente hoje é uma mercadoria para vender cerveja, para vender carro, para vender casa, vender gilete, vender qualquer coisa, né? Então é muito legal botar uma mulher seminua na TV para vender alguma coisa. Quer dizer, a banalização da imagem da mulher é uma coisa que não tem contribuído para esta luta imensa que as mulheres estão fazendo. As mulheres no cotidiano, que a Gabriela até estava falando do dado aqui anteriormente na nossa conversa. As mulheres que são chefes de família, que trabalham todo dia, que cuidam dos filhos, fazem tudo. Bom, é uma luta essa história. Aí entra na questão que você falou, é mais difícil para as mulheres. É mais difícil porque as mulheres, ao longo da história, sempre houve uma separação entre casa e rua. A rua era do homem e a casa da mulher, certo? 2 campos de atuação bem distintos. Com a luta das mulheres, as mulheres ganharam a rua, ganharam a política, ganharam o mercado de trabalho, ganharam um espaço enorme. No entanto, o espaço doméstico continuou sendo quase que exclusividade da mulher. Nós temos experiências bacanas de homens que contribuem, como você estava dizendo outro dia, levam meus filhos na escola, ajudo que a sua esposa também trabalha, quer dizer, é uma obrigação, né? Não é uma. Só que isso não é comum. Mas eu não lavo louça não, viu, gente? Não gosto de lavar louça não. Só que isso não é comum entre os homens, né? Então as mulheres acumularam essa coisa da casa e da rua. E passam a ser quase que exclusivamente responsáveis pelo cuidado dos filhos, cuidado da casa. E isso é uma carga de trabalho gigantesca para as mulheres. Deixa eu fazer uma pergunta para a Gabriela, um pouco na linha do que a Edna está falando, Gabriela. Você acha que, além de todo esse contexto extremamente pertinente que a Edna colocou, a questão da violência contra a mulher ainda é o grande desafio da sociedade de superar? A partir da Lei Maria da Penha, depois eu queria que vocês falassem um pouco da importância da Lei Maria da Penha para vocês mulheres. A gente começou de forma mais clara, né, ter notícias de fato de atos extremamente violentos contra a mulher. É ainda a grande diferença covarde que existe entre os homens e as mulheres na questão da violência, na sua opinião? Ainda é. Aqui no Brasil, a gente, acho que na última década, principalmente do ponto de vista de marco legal, de políticas públicas, a gente avançou bastante, mas os dados, é claro que quanto mais instrumento você tem para poder mapear, para poder criar indicadores, a gente percebe que o problema ele ainda é muito mais embaixo. Por exemplo, a gente tem um diagnóstico aqui de Araraquara, que é aquela pesquisa que foi feita o ano passado, a parceria da Câmara com a Unesp. Então, menos de 20% das mulheres dizem que sofreram algum tipo de violência na pesquisa objetiva. Quando entra no dado discursivo, a gente percebe, por exemplo, que a questão da humilhação, a violência psicológica, cárcere privado, ser proibida de estudar, ser proibida de trabalhar, tudo isso que compõe também dentro daquilo que a Lei Maria da Penha coloca como violência, as mulheres não compreendem isso, né? Teve uma interessante que chegou a dizer, que falou assim: não, eu não sofri violência porque a bala não chegou a acertar. Sério? Então, assim, é uma compreensão também ainda muito limitada da violência que se manifesta de diversas formas. Mas aqui eu acho que nós conseguimos ter um avanço significativo. Se você olhar, por exemplo, o que está acontecendo nas Ilhas Malvinas, a ONU está tendo que intervir porque uma moça de 19 anos foi estuprada e foi condenada a receber 100 chibatadas porque teve o seu corpo violado. Então, assim, a gente ainda vive no mundo como um todo, principalmente no mundo árabe, ainda práticas medievais no que diz respeito à mulher. As mulheres ainda são apedrejadas, na África as mulheres são mutiladas,
né? A gente tem um problema sério lá, que é a questão do estupro corretivo em algumas tribos, quer dizer, a situação é tão opressora, é uma coisa tão desumana, assim, que o relacionamento entre mulheres acaba sendo uma prática comum, e aí um grupo de homens vai, violenta, estupra para poder corrigir. Então, assim, acho que do ponto de vista das mulheres no mundo todo, nós ainda temos, assim, muito que avançar, né? Eu acho que o Ocidente, principalmente, vem avançando no sentido da gente ter mulheres empoderadas. Acho que isso é simbólico, é importante. A gente tem a Alemanha, tem o Brasil, os Estados Unidos, a América Latina tem eleito presidentas, tem ampliado o seu poder nos congressos. É claro que isso ainda está muito pequeno diante do que é a nossa... Uma pista. A eleição da Dilma enquanto presidente teve um reflexo positivo do ponto de vista prático no combate à discriminação às mulheres, ou apenas uma questão isolada? Ou seja, a eleição da Dilma ela se deu por outras circunstâncias que não necessariamente é o avanço da luta das mulheres na busca de mais espaço na política. Como é que vocês veem isso? Na minha avaliação, na eleição em que a Dilma ganhou, por exemplo, nós não tivemos nenhum avanço no aumento de mulheres na Câmara, no Congresso, e nem nas Assembleias Legislativas. Então, nesta eleição aqui, de 2012, os dados apontam para um aumento de participação das mulheres na política. Mas ainda é muito incipiente, muito pequeno, né? É 1% de aumento, mas teve mais candidatas do que teve na outra eleição, de 2008. Então, talvez a Dilma cause um efeito, né? Depois dela ter sido eleita, fazer o governo como vem fazendo, um governo respeitado, né? Ela cria um efeito de que, olha, as mulheres mesmas olharem para isso e dizer, eu posso. E a sociedade em geral tem menos preconceito no sentido de ver mulheres em posições de comando. Então, eu acho que o fato da Dilma ter sido eleita nos ajuda agora e causa esse efeito de participação das mulheres. Inicialmente, eu acho que não foi a candidatura da Dilma, não foi uma candidatura da luta das mulheres, embora muitas mulheres tenham se engajado na campanha dela. Você compactua eu acho que ela tem um efeito muito forte no campo do simbólico. Por exemplo, na época da eleição da Dilma, em 2010, e depois isso a gente viu também em 2012, do ponto de vista de intenção de voto do eleitor brasileiro, a disposição e a confiança no voto na mulher aumentou muito. Assim, superando inclusive o voto no homem, até numa perspectiva de renovação, entendeu? Olha, porque do jeito que tá, quem sabe as mulheres vão... muitas vezes até um pouco de senso comum, mas isso foi um feito importante. Não acompanhou, é fato, a nossa representação no parlamento, no Senado, deputadas, nas câmaras, não aumentou, manteve estagnado dentro de uma margem de erro, quer dizer, não teve avanço. Agora, isso é importante a gente considerar também, inclusive do ponto de vista do nosso sistema político, ou seja, se as mulheres vivem numa situação de desigualdade em relação aos homens, e a gente ainda vive, a disputa nesse perfil de sistema, para a gente, é muito mais inglória. Agora, a candidatura da Dilma, e isso já foi dito por ela, já foi dita por Lula, muitas vezes pelo PT, que, assim, foi uma estratégia pensando um pouco nessa perspectiva, como é que a gente defende a continuidade de um projeto, mas liderado por uma figura que represente uma certa renovação. Então ela vem carregada desse simbolismo, e aí eu acho que isso, assim, a gente começa a ver um efeito prático. Porém, se a reforma política não for votada com um recorte de gênero muito profundo, a gente vai continuar não ocupando espaço de poder. Isso é um debate legal, sobre essa história de cota. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E também queria conversar com vocês sobre a conquista das mulheres em Araraquara e como é que está a programação para comemorar o dia 8 de março. Vamos falar sobre isso? Vamos. Agora não, já. Ó, fica aí, não sai daí não. O Câmara em Debate volta já. Voltamos a falar com a Gabriela Palombo e com a Edna Martins. Vamos tratar um pouco de quais são as principais conquistas das mulheres na nossa cidade
de Araraquara. A gente hoje aqui tem o Centro de Referência da Mulher, enfim, que está inclusive fazendo uma série de programação. Uma série de programação é ótimo, né? Está fazendo uma programação para comemorar o Dia Internacional da Mulher. E mais, será que a Lei Maria da Penha, de fato, está tendo efeitos positivos na luta do combate à violência contra a mulher? Então fica aí ligado no canal da Câmara que nós voltamos já já. É um intervalo rapidinho, eu volto já já com a Gabriela e com a Edna, tá bom? Antigamente as mulheres não tinham direito nenhum, não podiam estudar e trabalhar como os homens. Hoje elas podem ser o que quiserem. Somos educados desde criança para pensar que os homens e as mulheres não têm o mesmo direito. E é sobre essa desigualdade que a violência contra a mulher se sustenta. Acabar com o machismo depende de todos nós. Todo relacionamento tem que ter respeito. A violência contra a mulher é crime. Denuncie, Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima. Estamos de volta com Câmara em Debate aqui pela sua TV Câmara. Hoje um programa especial, o primeiro programa da Câmara em Debate, que vai ser aí um programa que você vai acompanhar ao longo dos próximos anos aqui na Câmara Municipal, nesse projeto de reformulação da nossa TV Câmara, um espaço de debate de temas importantes da nossa cidade. Eu estou aqui hoje com a vereadora Gabriela Palombo, vereadora do Partido dos Trabalhadores, e também com a vereadora Edna Martins, do Partido Verde, o PV. E aqui nos estúdios, né, acompanhando atentamente o nosso programa, eu estou com a professora doutora da Universidade Paulista, Unesp, né? A Patrícia, que não quis participar do debate, viu, gente? Ela ficou com vergonha, ela é uma especialista na área de administração pública, de direito, deu aula para mim, eu não conseguia tirar uma nota 5 sequer na aula da Patrícia, mas é uma pessoa espetacular e está discutindo aí conosco, com a Edna, na participação da Unesp no projeto da Escola Legislativa. Patrícia, um beijo, viu? Para Carol, sua aluna, é um prazer tê-las vocês aqui. Você vai voltar uma hora aqui para bater papo conosco, né, Edna? E a Patrícia teve uma participação muito importante num projeto do Sensitar já com a gente, do Centro de Referência da Mulher, capacitando mulheres na área de direitos. Tá vendo? Podia estar aqui contribuindo, né? Ela ficou intimidada pelo apresentador, foi isso. Gabriela, eu queria que você voltasse um pouco para falar sobre a Lei Maria da Penha. Eu queria ouvir também a opinião da Edna. Para vocês, o que representa a Lei Maria da Penha e, do ponto de vista concreto, o que a gente tem hoje para comemorar no que diz respeito aos resultados práticos? Tem, assim, muita discussão. A gente vê casos de pessoas que são enquadradas na Lei Maria da Penha, mas com uma simples fiança sequer passa uma noite na cadeia. Ela precisa ser reformulada, ela é importante, mas tem que avançar. Como é que vocês duas veem isso? Gabriela, e depois queria ouvir a Edna também sobre a Lei Maria da Penha, antes da gente falar da programação aqui em Araraquara. Não, de cara eu acho que a Lei Maria da Penha é uma conquista gigante, na medida em que ela expressa que o Estado reconhece que a violência doméstica não é mais um problema de marido e mulher que ninguém mete colher, mas que é um problema público, né? E é um problema que o Estado tem que intervir diretamente. O que eu penso, João, quando a gente olha a Lei Maria da Penha, eu penso, quando você lê a lei, ela é linda. Ela é linda, ela é profunda, ela é sensível, eu acho que ela ataca o problema de frente. Essa lei ela foi construída coletivamente, dialogada com os movimentos. Enfim, eu acho que é uma lei muito boa. Essa questão da fiança, por exemplo, é um problema muito sério. Porque isso não está previsto objetivamente na lei. Isso daí é um descumprimento dela. Então, assim, é claro onde eu acho que a gente precisa avançar muito mais. Porque, por exemplo, a lei determina uma série de ações que, se não vierem acompanhadas de um orçamento público para poder implementar, não vai sair do papel. Então, assim, do ponto de vista legal, nós avançamos. E acho que a gente avançou bastante. Existem outros mecanismos legais que, junto com a Lei Maria da Penha, formam um arcabouço importante na garantia de direitos e também para combater a impunidade no que diz respeito à violência doméstica. Agora, muito do que a lei prevê, os estados, o governo federal, mas principalmente as prefeituras não implementam. Se a lei não for traduzida num orçamento concreto para poder lidar com a situação, a gente vai continuar trabalhando no campo de vista teórico. Aqui, esse diagnóstico que a Câmara fez em parceria com a prefeitura, com a
que a Câmara fez com a Unesp no passado, ele traz um dado que é preocupante. Então, assim, quando pergunta se as mulheres conhecem órgãos públicos que tratam da questão da violência doméstica ou na garantia do direito das mulheres, 51% não conhece. 49% diz conhecer. Das que conhecem, 80% desses 49% citam Delegacia da Mulher e Lei Maria da Penha. Então, assim, Lei Maria da Penha não é um órgão, mas é um nome que, assim, que pegou. Mas ela efetivamente não é um órgão, ou seja, o desconhecimento ainda é muito grande. E para trabalhar isso, para enfrentar isso, a gente necessariamente tem que ter investimento, tem que ter recurso, e ainda acho que é muito pequeno. Ainda que aqui em Araraquara, a gente, comparado às cidades pelo Brasil afora, a gente está muito além. Mas vê, e a gente tem esse desafio. Você imagina pensar isso do ponto de vista nacional. Então, assim, nosso desafio é muito grande, mas eu penso que o principal desafio é traduzir a lei em orçamento, em recurso, para poder implementar aquilo que ela diz que tem que ser feito e que, em poucos lugares, isso ainda é garantido. É isso, Edna? É isso. Concordo com a Gabriela da importância da lei. Aliás, a lei ela é moderna no sentido de prever a articulação das políticas públicas, né, que é uma coisa dificílima da gente encontrar e de implementar ainda no nosso país. Agora, a gente não dá conta, a Lei Maria da Penha não está sendo implementada. Se você pegar as condições das delegacias de mulheres hoje, as delegadas estão trabalhando em condições terríveis, sem orçamento. Não tem orçamento do governo do estado porque as delegacias estão sucateadas. Aqui em Araraquara, por exemplo, é a prefeitura que paga o aluguel da delegacia. Agora a prefeitura está disponibilizando também profissionais psicóloga para atender na delegacia, porque aumentou sobremaneira, os números eram do ano passado, esse ano de 2012, foram 3.300 casos, e no ano anterior foi 2.500, quer dizer, tem aumentado significativamente a denúncia. Eu acho que tem aumentado porque a Lei Maria da Penha pegou, apesar de institucionalmente ela ter essa dificuldade de realização, do ponto de vista simbólico, faz parte da conversa das pessoas dizer, até como uma ameaça, né? Olha a Lei Maria da Penha, hein? Cuidado, né? Apesar do desconhecimento de todos os efeitos, ela tem esse efeito para a vida das mulheres, que eu acho que já é importante. Olha, existe uma lei que me protege, né? Pelo menos ela pode dizer isso para o agressor. Sem dúvida nenhuma, tem mulheres se livrando da violência, conseguindo escapar em função dos serviços existentes, né? Aqui em Araraquara. O Centro de Referência da Mulher está trabalhando em parceria com a delegacia, tem feito essa conversa, porque não é fácil sair dessa situação. Não é uma lei que vai resolver só o nosso problema. Agora, se a implementação dela fosse adequada, é como a Gabriela disse, ela é quase que ideal, Lei Maria da Penha, né? Ela deu conta de olhar para todos os aspectos da violência, mas os nossos municípios não têm condição de implementar como está na lei. Os nossos, hoje os municípios também estão com dificuldade, então tem um problema aí, tem um problema administrativo, um problema de implementação da legislação e de divulgação, de educação, de conhecimento por parte das mulheres desse arcabouço, né, jurídico que ela pode acionar. Então, muitas vezes as pessoas não sabem onde ir, como fazer. E aí acho que cabe uma reflexão. Será que mais mulheres ocupando espaços de poder, essa realidade, do ponto de vista da gente priorizar o orçamento público para poder cumprir o que a lei determina, e será que a gente não conseguiria avançar? Então, deixa eu pôr um pouco de pimenta nessa história. Como é que a gente faz os partidos políticos serem menos machistas? Por exemplo, a gente sabe que no período eleitoral, até por obrigatoriedade da cota, e aí eu quero entrar na discussão da cota, porque é um tema polêmico, né? Com todo o discurso que tem a cota de garantir a representação, e eu, por exemplo, sou a favor da cota nas universidades para a população afrodescendente, né? Acho que é uma discussão que tem que ser feita, mas algumas coisas que parecem ser positivas são utilizadas também de forma extremamente pejorativa. Por exemplo, a Constituição da cota de mulheres na chapa dos partidos políticos. Chega num determinado momento, né, que para garantir que o partido tenha condições de disputar a eleição,
a escolha das mulheres é feita sem nenhum tipo de critério, ou seja, é assim, ó, vamos pegar alguém aqui que a gente pode cumprir a cota. Isso não acaba, de uma certa forma também, prejudicando a importância da discussão da presença da mulher no processo da disputa política? Não está tendo, inclusive, uma reação ao contrário à obrigatoriedade da cota, na opinião de vocês, ou não? Eu acho que não, eu acho que é um processo, entendeu? Isso que você está colocando é a realidade. Na grande maioria dos partidos políticos funciona assim. Mas também funciona com os homens, né, se for ver. Agora, eu acho que assim, quando a gente vê uma situação como essa, eu penso que ela tem que ser enfrentada. Não pode haver um recuo. Então, por exemplo, o PT, no 4º Congresso, em 2010, aprovou no seu estatuto a paridade. Então, assim, a gente saiu dos 30% e vamos para metade. Metade, e não apenas na composição da chapa do período eleitoral, mas metade na composição de direção partidária, delegação para Congresso, assim, tudo que tiver que dissesse respeito à participação direta dos filiados do PT, as mulheres têm que ser metade. Isso, essa votação durante o Congresso foi uma coisa assim que, sim, pra gente que a mulher deu um certo gosto, porque as mulheres assumiram uma postura muito contundente de levar a proposta junto, com palavra de ordem, com bandeira, e a gente via muito companheiro no fundo do Congresso reclamando. Ninguém teve coragem de se colocar contra, passou. Esse ano é ano de eleição interna no PT, que é o PED. Não tem, eu participei de reunião da Macro, participei de reunião em São Paulo, todo mundo reclama, os homens. Porque é difícil, porque a gente não consegue. Então, assim, é uma situação que ela é colocada que ela precisa ser encarada não como um problema, mas como um desafio. Então, isso é uma questão. Agora, a cota na composição da chapa para disputar a eleição não garante que a eleição se dê também com esse 30%. Então, assim, a gente tem a composição na chapa, mas não tem na eleição. Por isso, um debate da reforma política com recorte de gênero é fundamental, porque senão a gente fica teorizando. Você defende que obrigatoriamente tem um percentual obrigatório de representação das mulheres, seja no Congresso, seja nas câmaras municipais, nas Assembleias Legislativas, é isso? Independente da votação que teve a candidata, é isso? Eu defendo como medida paliativa, porque assim, se a gente vive numa situação desigual, você não pode achar que a mesma condição para todo mundo vai ser justa, porque a condição é desigual. Então, assim, claro, eu penso que isso tem que vir acompanhado de medidas estruturais, de empoderamento, que passa pela educação, ou seja, e aqui em Araraquara a gente tem um quadro que nos mostra isso, ainda baixa escolaridade, enfim, um conjunto de uma situação que se arrasta historicamente que coloca a mulher, do ponto de vista da disputa, numa situação desigual. Se a situação é desigual, eu penso que a cota ela pode ajudar a tornar mais igual, mas no curto prazo, porque eu não defendo que cota seja a medida para resolver, a medida definitiva. Eternamente, né? Lógico que a gente sabe da capacidade da mulher. O problema é que assim, as condições são tão desiguais que se a gente não tiver uma medida legal para poder garantir que isso no curto prazo se reverta, pelos estudos científicos que eu vejo por aí, a perspectiva é de 90 a 100 anos. Então, assim, eu não quero esperar 100 anos para ver a nossa representação minimamente igual. Então, nesse ponto de vista, eu defendo a cota. Você compactua da tese 148 da Gabriela? anos para a gente chegar nesse crescimento que a gente tem? 148 anos para a gente chegar a 50%? Minha neta, e olha lá, minha bisneta. Eu acho que vocês estarão belas ainda com 148 anos. Com né? certeza. Um pouco mais Agora, eu acho o seguinte, concordo com boa parte aí do que a Gabriela falou, mas eu acredito que a implementação dos 30% traz essa contradição, né, mas mais do que a contradição de repente, vamos lá, os dirigentes dos partidos são homens ainda, raramente a gente tem mulheres dirigentes de partido. Então, o que acontece com a política? A política foi pensada e organizada segundo a forma como funciona a vida dos homens. Então, nós temos que pensar o seguinte, 30%, 50%, por que nós temos dificuldade de ter mulher no partido político? Por quê? Porque as reuniões são em horário que as mulheres não podem participar. Na verdade, a política se faz muito
ainda de botequim, né? Vamos bater um papo ali, fazer não sei o quê. As mulheres não têm essa disponibilidade toda, por quê? Como eu disse, tem família, tem casa, tem outras responsabilidades. Então, a participação da mulher na política, se você reparar, é sempre mais técnica. Assim, a mulher vai, estabelece os seus projetos, trabalha, faz... Né? Mas, dentro do partido político, a dinâmica é outra. Então, 30% é pouco. Nessa eleição agora, nós chegamos a 31% de mulheres candidatas. Por que nesta eleição nós tivemos 31%? Porque a lei do 30% não estava sendo cumprida. A Justiça estabeleceu uma mudança na lei, que tornou obrigatório o preenchimento dos 30%. Se não preencher 30%, pede candidato homem. Foi a primeira vez que a gente teve 31% de candidatas mulheres. Porque antes, se não tivesse os 30%, mantinha o número de homens. Então estava tudo bem. Então mexeu nisso. Né? E mexeu agora também no recurso do fundo partidário, que deve ser destinado X% para secretarias de mulheres do partido. E mexeu também com a propaganda midiática dos partidos, que tem que garantir também participação das mulheres nessas propagandas. Não pode ser só homem, porque as pessoas têm que enxergar a participação das mulheres. Bom, esse conjunto de medidas, acho que vai melhorando as coisas. Mas eu acho que tem um desafio para nós também, para as mulheres. Além da educação, da formação política, essa coisa toda, existe uma certa aversão das mulheres à forma como a política é conduzida e é feita historicamente enfim, acho que no nosso país e em geral, porque não é a forma masculina e existe um problema nessa forma. Vocês acham que as mulheres têm dificuldade para votar em si próprias? Porque se você pegar o quadro de eleitores no Brasil, inclusive em Araraquara, nós tivemos aqui uma disputa agora entre a Marcia Lia e o prefeito Marcelo Barbieri. Se fosse prevalecer o número da nossa população dividido entre homens e mulheres, as mulheres seriam maioria absoluta, teriam condições ainda de eleger uma mulher prefeita. Está embutido aí também aquela questão do machismo, que a Edna comentou lá no primeiro bloco, de que a mulher também acaba tendo um certo machismo e até preconceito em acabar, no caso específico de uma eleição, votando numa mulher? Vocês acham que tem isso? Só que vocês não vão falar sobre isso agora não, nós vamos para um rápido intervalo comercial. No último bloco, o Câmara em Debate volta já com as duas, respondendo essa pergunta e, claro, passando para nós as principais conquistas das mulheres na cidade de Araraquara e qual é a programação do dia 8 de março na nossa cidade para comemorar esse dia tão especial que é o Dia Internacional da Mulher. Aproveito e mandar um beijo para minha filha linda e para minha esposa, que com certeza vai estar assistindo. A gente volta já já, tá? Todo cidadão tem direito à justiça. Tem direito à dignidade. Tem direito à cidadania e à defesa dos seus direitos. Assistência jurídica integral e gratuita. Procure um defensor público federal. A justiça ao alcance de todos. Estamos de volta com o Câmara em Debate, hoje falando com a vereadora Gabriela Palombo e a vereadora Edna Martins, discutindo esse tema tão importante para a nossa sociedade, que é o Dia Internacional da Mulher, comemorado sempre no dia 8 de março. Voltando rapidinho aqui, porque nós estamos no último bloco, o nosso tempo está estourando, né? Na opinião de vocês, a mulher na hora do voto, ela é machista ou não? Eu acho que ainda tem, mas isso a gente percebe, como eu disse no bloco anterior, nas eleições agora em 2012, o próprio IBGE e outros institutos de pesquisa demonstraram que a confiança no voto da mulher, isso teve um salto muito grande e, obviamente, que a eleição da Dilma tem um reflexo muito positivo. Eu só queria fazer uma consideração do ponto de vista da participação da mulher, que eu acho importante, porque, assim, muita gente, às vezes, tem resistência, e acho que muitas mulheres também, porque se limitam a entender que quando a gente elege mulheres, é porque assim, é mais mulher falando sobre mulheres, só vai falar sobre o direito das mulheres.
E acho que esse tipo de visão, ela é muito estreita e muitas vezes preconceituosa, porque assim, quando a gente defende o empoderamento, é para que a saúde pública seja discutida a partir da perspectiva feminina, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento agrário, a questão dos direitos, da educação, ou seja, é garantir no debate sobre o desenvolvimento do país, do estado e da cidade, a perspectiva feminina sobre todos os temas. É que como luta no Brasil ainda parece muitas vezes uma caixinha, parece que fica na responsabilidade da mulher poder colocar o tema no que diz respeito aos direitos, à violência. E o que a gente luta é para que justamente ao contrário, né? Mais homens somem na luta dos direitos das mulheres e as mulheres tenham condição e espaço, sejam empoderadas para fazer o debate do país. Né? Acho que isso que é legal considerar. Você concorda, Edna, com a Gabriela, e qual é a sua opinião em relação ao comportamento da mulher na hora do voto? Eu acredito que está mudando, João. As mulheres estão começando a considerar essa questão eu acho que já houve muito mais na história do Brasil esse voto preconceituoso, um pouco pela cultura de que colocou muito entre as mulheres, ao invés da solidariedade, a disputa. Né? Sempre teve esse dado cultural também, né? Mulher disputa com mulher, ao invés de se somar na luta. Então, acho que isso prevaleceu um tempo. Mas agora, em função de tudo que nós falamos aqui, de toda a discussão que é feita, da eleição da Dilma, da eleição de vereadoras, dos instrumentos que nós criamos de divulgação de direitos, eu acho que as mulheres estão mudando esse comportamento e estão considerando votar em mulheres. E não só mulheres, como os homens, né? Os homens têm apresentado esse dado de confiabilidade no trabalho que as mulheres estão fazendo na política no nosso país. Araraquara é uma cidade que tem aí uma tradição de ter grandes conquistas na área das mulheres, até por conta aí das militantes históricas que a cidade já produziu, até por influência da universidade. A gente tem aqui uma universidade que produz muito política, que é o caso da Unesp. Lembrar de novo e agradecer a presença da nossa professora doutora que está com a gente hoje, a Patrícia. E a gente tem a Eliette Safiotti, Ruth Cardoso, enfim, tantas outras que fazem parte aí da tradição. Eu queria que vocês falassem um pouco como é que é a história da luta das mulheres em Araraquara. A gente sabe que a Edna, durante muito tempo, dirigiu o CEDRO, que tem aí um reconhecimento público extremamente positivo, não só em Araraquara, mas reconhecido no estado, no Brasil, como uma entidade que sempre buscou trabalhar em prol das mulheres da nossa cidade. É que vocês falassem um pouco aí, no último período, quais são as principais conquistas para vocês das mulheres em Araraquara e quais são os principais desafios, tendo em vista que nós temos, por exemplo, aqui na Câmara, 3 vereadoras. A Juliana, inclusive, não está hoje aqui conosco, infelizmente, por um problema de saúde na família dela, ela acabou não podendo participar desse bate-papo, senão estaria aqui junto com a Gabriela e com a Edna, que são as 3 mulheres vereadoras aqui na Câmara Municipal. Que vocês falassem aí rapidamente, né, um pouco como que são essas conquistas e de que forma que vocês veem que o mandato de vocês aqui na Câmara Municipal pode fortalecer esse trabalho aí para diminuir a desigualdade entre vocês e nós, né? Você vai primeiro? Pode falar. Quer tirar no paro ímpar? Vai lá, Edna. Vou eu, sou mais velha. Isso. Eu acho que, em primeiro lugar, quando a gente trata disso aqui em Araraquara, da nossa história, nós temos que fazer uma referência à Olinda, que foi a nossa primeira vereadora e foi uma vereadora extremamente atuante, fez movimento de bate-panela na frente da prefeitura municipal lá em não sei quando, faz muito tempo. Depois veio a Deodata, foram as mulheres que abriram as trincheiras aí na política de Araraquara, né? Cada uma com um perfil diferente. Teve a Helenita Tucci, tem a Vera Bota, a Juliana Damos, não sei se, acho que somos só essas. Márcia Lia foi vereadora. Então nós temos aí mulheres que abriram esses espaços, né? E que a gente tem que agradecer sempre a elas, porque com certeza, se a gente tem problema hoje, né, Gabriela? Lá atrás a situação deve ter sido bem, bem pior. Então, eu sempre digo, ninguém deu nada para as mulheres, nunca. As mulheres tiveram que conquistar.
Então, em Araraquara, nós conquistamos uma rede de serviços importante. A Casa Abrigo tem uma luta antiga aqui que o Cedro tocou, ainda quando o Edinho era vereador, que a Vera Bota era vereadora do primeiro mandato, e a gente fez todo esse movimento para conquistar a Casa Abrigo. Depois veio o Centro de Referência da Mulher, que é um órgão importantíssimo na condução das políticas públicas aqui da cidade, a Coordenadoria da Mulher. O ano passado, nós estabelecemos o protocolo de atendimento às mulheres vítimas de violência, que precisa ser aprimorado todo dia, mas está aí, está acontecendo, está sendo implementado, né? Então, acho que nós temos conquistas grandes nesse sentido, porque nós tivemos mulheres que enfrentaram os problemas aqui em Araraquara. E para o futuro, João, já vou aproveitar de colocar numa saia justa. Eu e a Gabriela, a gente está combinando que nós queremos que a Câmara Municipal tenha uma página nessa história da luta das mulheres. Além da lei que já estabelece a comemoração do 8 de março como um momento importante para a cidade, e realmente a programação sempre se torna um momento de avaliação do que está acontecendo, de debate sobre o que está acontecendo, nós estamos nos juntando aqui as nossas comissões, a frente parlamentar, para que a gente possa produzir um trabalho que produza conhecimento sobre a situação das mulheres, que a gente possa fazer pesquisas permanentes de reconhecimento sobre essa situação, né? Uma elucidação até de quantas somos no mercado de trabalho, quais são os problemas que a gente enfrenta, qual ainda são os problemas a serem enfrentados na violência. Então, acho que tem um desafio aí no nível do município, que a Câmara Municipal pode contribuir muito. Então, o senhor, que é nosso presidente, nós já vamos pedir aqui publicamente o apoio para esse trabalho que nós pretendemos fazer, e eu acho que, então, para o futuro, qualificar agora, já que a gente tem várias instituições em Araraquara, uma rede importantíssima, precisamos qualificar, precisamos alcançar a excelência no atendimento às mulheres aqui da cidade, seja na formação, na capacitação, no mercado de trabalho, enfim, a Câmara Municipal pode contribuir com essa questão da excelência. A Escola Legislativa, que já é uma iniciativa da sua direção aqui da casa, também pode cumprir um papel importante na formação política das mulheres da nossa cidade. Acho que esse é o que aponta para o nosso futuro, qualificar. No que pese eu estar aqui hoje como apresentador, a reivindicação é justa e evidente que a Câmara Municipal vai tocar. Tá bom, vereadora Edna? Tá bom. Por favor, vereadora Gabriela. Eu também acho que é isso. A gente tem um histórico de mulheres aqui na cidade. Acho que até a década de 90, ou anos de 80, um pouco mais ligadas à academia. Depois da década de 80, acho que 90, isso se fortalece nos movimentos sociais. Acho que é fundamental destacar o papel que o movimento de mulheres dentro do Partido dos Trabalhadores desempenhou nesse processo. A Edna foi uma referência nesse período, junto com a Vera, foi no momento quando formaram o Cedro, e muito do que era demandado como política pública, quando o PT se elegeu o governo, foi implementado, né, do que já foi dito aqui. O próprio Conselho das Mulheres, acho que foi uma conquista importante. As conferências, o orçamento participativo, num período onde era permitido às mulheres poderem participar de debate público, né, decidir que fosse um investimento na sua comunidade, a conferência para poder apontar os grandes desafios. Então, acho que a gente vem de um processo de conquistas que reflete a demanda dos movimentos sociais. Eu acho que isso é fundamental. Nenhuma dessas políticas, dessas conquistas, se deu, como a Edna disse, de bandeja, né? Teve que ter muito trabalho, muito empenho, muita luta social, e eu acredito que isso é um processo que tem que continuar, né? Para que a gente possa avançar. A gente falou sobre a Lei Maria da Penha, os desafios. Eu acredito que tem que ter esse envolvimento. Hoje, para além dos partidos políticos, eu acho que os coletivos independentes, as comunidades de bairro, a própria universidade, eu acho que esse estreitamento do poder público, e agora que a gente vem acentuando um pouco a relação da Câmara com a universidade, também é fundamental para que isso aconteça, porque eu acho que em luta, sem pressão de homens e mulheres, a coisa não vai acontecer. E aconteceu porque teve muita gente dando a cara, noites, enfim, para poder chegar lá. E aqui na Câmara, acho que é isso. Assim, a gente vem
conversando do ponto de vista das forças políticas. Eu estou na oposição, a Edna na situação, mas eu acho que a gente vem conversando, sabe, numa perspectiva muito madura, no sentido de somar naquilo que é fundamental, que é objetivo, que a gente possa fortalecer para poder trabalhar pelo bem coletivo, principalmente no que diz respeito às mulheres, né? E eu acho que isso é bacana, um exercício de muita maturidade, eu acho que de muita responsabilidade. E a Câmara é um instrumento, o mandato é um instrumento que eu acho que a gente tem que explorar cada dia, cada segundo, para poder reverter em conquista. Hoje, na política, não se aceita mais o discurso retórico, né, que não tenha fundamento. E acho que essa parceria com a universidade, na medida em que a gente consegue produzir análise, indicadores, para inclusive defender os investimentos, apontar os desafios, é fundamental. E é nessa perspectiva que a gente está se propondo a trabalhar, e acho que vai ser bom para todo mundo. Legal. Você tem a programação do dia 8 da nossa cidade, vai estar à disposição do site da Câmara, é isso, Edna? Isso, a gente está disponibilizando a programação das atividades. Tem atividade o mês todo, já começou nos bairros, nos CRAS, vai ter uma atividade interessante em parceria com a educação no SESC, que vem a Laura Miller falar sobre sexualidade, acho que num momento importante aí, que nós precisamos retomar essa questão da sexualidade na adolescência, porque está aumentando o número de jovenzinhas grávidas, né? Então a gente está com essa atividade e em todos os bairros, se você quiser identificar, tem uma atividade no seu bairro, no CRAS ou no posto de saúde, né? E tem o aniversário da gota de leite, enfim, vai ser divulgado nos jornais. Quem recebe o prêmio Neto Safiotti esse ano? É a Leiko, representante da comunidade japonesa aqui de Araraquara, uma professora universitária, que tem uma história muito bacana aí de luta. Então, aqui na Câmara também, nós vamos ter 2 debates, no dia 27 e no dia 18, ou talvez 22, porque nós estamos aguardando a disponibilidade da pessoa que vem. Mas, enfim, vamos estar discutindo já políticas importantes para a nossa cidade aqui na Câmara Municipal. E aí o pedido é que participe, entre nessa agenda maravilhosa que ela já está entrando em abril, né, com atividades. O Choro das Águas no domingo vai estar com shows de artistas, mulheres de Araraquara. A Casa da Cultura está fazendo uma exposição de uma artista plástica nossa que vive no asilo. E é uma mulher que tem uma obra extraordinária, então a Casa da Cultura está resgatando essa mulher nesse mês de março. Enfim, tem atividade para todo gosto e se informa que nos sites da Prefeitura e da Câmara... Nós vamos fazer o seguinte, vamos pôr no site da Câmara, pedir para o pessoal colocar a programação. Está aqui na telinha o site da Câmara, viu? Estou pondo o dedo aqui, você vai ver que o site está embaixo do meu dedo, porque nossa televisão aqui ela é chique. Nós somos igual a Globo, nossa produção é de primeira, então o que o apresentador fala acontece, tá certo? Lá você vai conhecer toda a programação em comemoração dia 8 de março em nossa cidade. Minhas vereadoras, é uma pena o debate gostoso, ele está chegando ao fim, mas eu queria terminar esse nosso bate-papo pedindo para que vocês duas, em uma simples palavra, resuma no sentimento, uma palavra que para vocês pudesse expressar o sentimento do que é ser mulher para você, Edna. Coragem. Para você, Gabriela. Para mim, acho que é determinação. Maravilhoso. Então, com coragem, determinação, orgulho, a gente deseja para todas as mulheres de Araraquara, de que esse dia 8 de março seja um dia, acima de tudo, de alegria por conquistas, mas de mobilização para entender que muito há que se fazer ainda. Esse é o desejo das nossas vereadoras, é o desejo da Câmara Municipal, que a gente continue lutando, batalhando, para que, quem sabe, um dia os nossos filhos ou os nossos netos possam viver em um mundo onde a gente pode dizer que todos somos iguais. Para terminar esse programa especial, convido você a acompanhar um vídeo produzido pela TV Câmara contando a história aí de 3 ilustres mulheres da nossa cidade, cada uma na sua área, que com muito trabalho, muita esperança, acima de tudo, muita coragem e muita determinação fizeram a sua história. Obrigado por participar do Câmara em Debate. Não muda de canal não, aqui não tem novela, mas tem bastante cidadania, porque a TV Câmara é cada vez mais perto de você. Obrigado. Mãe, filha, esposa, companheira e guerreira. São palavras que traduzem a mulher. Ela que nos últimos tempos vem se superando, se transformando,
Tudo para ganhar o título de supermulher. No ambiente profissional, ela está cada vez mais conquistando seu espaço, participando assim das mudanças da vida contemporânea. E a mulher que antes tinha apenas o papel de cuidar da casa, dos filhos e do marido, hoje também tem que ser corajosa o bastante para encarar duras profissões, que exigem determinação e liderança. Aquele que ainda não deu nome para ser o candidato do Conselho Fiscal, já vão dando seus nomes, por favor, tá? Tudo bem? Então tá bom. Conto com vocês. Eu saio da minha casa por volta de 6h30 para estar aqui 7 horas. E aí a gente fica o dia todo aqui. Eu me realizo, porque eu faço o que eu gosto. Eu faço realmente o que eu gosto. Então, para mim, é tudo. Helena nasceu em Ibaté. É mãe de 5 filhos. Ela falou das dificuldades que enfrentou quando se mudou para Araraquara, quando teve que frequentar o lixão. Os problemas foram muitos, mas a vontade de vencer e ajudar o próximo foi maior. Mais o que me incomodavam eram as crianças correndo e comendo e dormindo, os adultos, tinha pessoas já de idade também. Nós não podemos desistir, porque o ser humano, ele é falho às vezes, mas a gente tem esperança, porque se você não tiver esperança de que nós vamos ter um lugar melhor para a gente morar, né? Hoje a cooperativa não é fazer coleta na rua, separar material e vender, é muito mais do que isso. É fazer educação ambiental, é cuidar do material com todo o carinho que nós coletamos na rua. Vamos fazer palestra, vamos ver as necessidades dos cooperados. O que a gente pode fazer, a gente faz. Dona Olinda Montanari, mulher politizada em meados dos anos 50, teve apoio do marido para o ingresso na política, mas não escapou da perseguição. Eleita a primeira vereadora de Araraquara, Dona Olinda cumpriu seu papel de esposa na sociedade e ainda lutou por mais dignidade para as mulheres vulneráveis da nossa cidade. A Associação Feminina, como eu disse, tinha um corte e costura, tinha reunião e tinha reivindicações dos bairros. Fazer defesa do meio ambiente, que agora está na moda, naquele tempo nós já fazíamos. Nós fazíamos defesa da Amazônia, passeata nós fizemos. Na Rua 3, em frente à Câmara. Eu achava bom até, não achava ruim, não. Eu achava que lutar era bom. Agora eu acho que o povo tem medo. Mas é muito sacrificado. A luta não é fácil. E para a mulher ainda dura até hoje. Porque a mulher tem que trabalhar mais para provar que ela é mais do que o homem. Porque se ela não provar, ela não toma lugar, ela não pega um cargo bom. Outra história de vida interessante é a da professora aposentada Clara Peckman, mulher guerreira, pioneira no trabalho de prevenção e atenção a portadores do vírus HIV em Araraquara. Em entrevista, a doutora Clara falou das dificuldades e dos avanços da mulher moderna. Eu tenho muito medo deste avanço da mulher, porque essa coisa bonita que a gente vê na mulher, essa coisa simples, muda muito. Né? Então, você olha para essas mulheres que estão cuidando da gente, elas só têm, assim, pensamentos contínuos dessa grandeza, dessa elevação, desse orgulho. Porque eu acho que tudo isso que a gente faz não é para a gente ficar orgulhosa, não, porque é dever nosso. A mulher poderia ajudar como ela pode perfeitamente fazer o serviço de casa e mais alguma coisa, mas não como ela está fazendo, abandonando completamente, largando tudo. Helena, Olinda e Clara, nomes simples e fortes, com histórias diferentes, mas com os corações parecidos, cheios de esperança. Mulheres que revelam superação, que cantam e encantam por onde passam. Por ora, ficam os recados e sinônimos de mulher por elas contados. Eu sou uma pessoa muito combativa, franca, às vezes até agressiva. Nós vemos outras mulheres que também não desistiram e não vão desistir, e isso dá força para a Helena continuar. Clara Peckman Mendonça
foi feliz, mesmo quando não tinha o que comer. Ela foi muito feliz, a vida inteira foi muito feliz. Casei com um homem simples, um homem bom, um homem que nunca levantou a voz para mim, um homem que nunca disse não. Você quer que eu quero coisa melhor do que isso? Então essa é a Clara Perna, a mulher mais feliz de Araraquara. Qualquer dia, entender de ser